Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pava e Eio Respondem, o quadro onde nós dois tentamos responder as perguntas de vocês deixadas no comentário deste vídeo. Então nós responderemos na próxima terça-feira. É um quadro fixo das terças-feiras. Hoje está muito legal este quadro porque a gente vai refletir sobre as verdades, a vida e o universo. Em grandes pensamentos e concepções, vamos filosofar aqui juntamente com vocês para tentar assim ter um vislumbre da grandiosidade do nosso ser e do nosso universo. É isso mesmo, é? Isso aí, o Pava selecionou algumas que vocês mandaram e vamos que vamos. Vamos lá. Curso completo de terapia, cura e desenvolvimento espiritual com os cristais. O despertar de centros energéticos, reaver memórias, ativar os chakras, expansão da percepção, foco e atenção que os cristais podem nos proporcionar. Mais informações na descrição. A primeira pergunta é da Miriam Novaes. Olá, Pava! Gostaria muito de saber se é possível termos a companhia das pessoas que amamos depois desta vida, ou se no outro plano não sentiremos mais falta delas. Um grande abraço e muita paz. Bom, é uma coisa que eu sempre falo aqui, é que não é porque a gente bateu as botas que mudou algo, né? Dá com a cola na cerca. Continua a mesma coisa, com os mesmos sentimentos, tudo vai ser praticamente igual. A única coisa que vai ser diferente são que os nossos sentimentos, nossas emoções, elas vão ter mais força. Nosso corpo biológico é mais ou menos um anestésico dos nossos sentimentos, das coisas, das nossas vontades que passam na nossa mente. Então é 27 vezes mais fraco os sintomas, os sentimentos que a gente sente aqui enquanto encarnado do que quando o nosso espírito está fora da matéria. E acredito que no seu caso que você perguntou, por exemplo, as pessoas então elas desencarnariam antes de nós, e depois, quando a gente desencarnasse, voltaria a ter o contato com elas? Obviamente sim, vai continuar sentindo tanto a falta da pessoa, a saudade dela, gostando dela da mesma forma, e quando reencontrar, você já teve algum amigo que por muito tempo você não viu, reencontrou e sabe mais ou menos como se passou, né? Vai ser mais ou menos assim, só que vai ser uma alegria muito grande, até porque a maioria das pessoas não saberiam da possibilidade de rever tal pessoa. Então é um momento realmente muito fantástico, um momento muito mágico. Agora, analisando pelo outro ponto de vista dessa pergunta, né, as pessoas que elas desencarnam, elas geralmente, na maioria dos casos, elas não podem vir a ter o contato com vocês frequentemente. Elas virão oportunamente, uma vez que outra, porém, em geral, é melhor que não venham ter o contato, por vários motivos. Uma, porque elas acabam ficando preocupados com as situações das pessoas na Terra, dos seus entes na Terra, ficam querendo ajudar e no final das contas mais atrapalham do que ajudam. Tem acreditado que diz, né, que o que mais ajuda é o que não atrapalha, né? Então esse é o caso. E havia assim, já houve histórias de calamidades, de que em colônias inteiras o trabalho não saía direito porque as pessoas viviam preocupadas com seus entes lá encarnados que podiam se desvirtuar, podiam fazer isso, podiam fazer aquele outro e a vida delas ficava em volta das outras pessoas e isso prejudicava muito o desempenho delas próprias. Então foi estipulado há muito tempo que essa visita ao plano físico é muito controlada e com propósitos muito bem determinados. Eu colocaria também a questão que tu perguntou relacionada à companhia, que é possível? Claro, isto é muito possível. E tem aquela questão de que nós podemos estar juntos sem estar próximos. Tenho certeza, pelo menos comigo já aconteceu, eu acredito que com a maioria das pessoas, temos um amigo que mora muito longe, mas essa pessoa é mais próxima da gente do que o nosso vizinho de porta, o nosso vizinho de casa. Por quê? Porque são conexões de níveis de consciência. Estamos todos no mesmo patamar, na mesma sintonia, forma de vibrar a sua consciência, e isso nos traz a companhia de vida, companhia de vibração, companhia de ser, de se expressar no mundo. Tem aquela frase que diz, né, me diga com quem andas e te direi quem é. Se a gente pegar 5 pessoas do teu convívio, a gente vai dizer mais ou menos muito bem sobre ti. E isso é o que? É sintonia, é vibração, com quem nós nos sintonizamos. E a gente vai continuar se sintonizando com as pessoas que a gente se sintoniza por questão vibratória. Então, quando a gente estiver lá, mais uma vez voltaremos a se encontrar, os planos voltarão a se unir, né, as atividades voltarão a se realizar. Não é à toa também que a gente até mesmo encara novamente, geralmente no mesmo círculo, com as pessoas que já viveu uma vez, que já foi o pai, vem como mãe, já foi primo, vem como tio, já vem
continua sempre junto porque continua desenvolvendo os mesmos projetos e são com aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade no universo inteiro. Então, provavelmente, assim, 99% de certeza eu falo de que você vai continuar com todas as pessoas que você queira continuar. Exato. A não ser que tenha um propósito para não, mas daí depois, obviamente, voltará, porque, afinal de contas, mais cedo ou mais tarde nos uniremos. Fique tranquila, porque tudo é a sua consciência que decide. Se você quiser continuar nessas companhias, continuará. Exatamente. Tem outra frase que diz que a morte ela não existe, né? Ela é uma ilusão da matéria. Tanto que ela causa sofrimento nas pessoas, porque toda ilusão causa um sofrimento. É um maia, como diz. A morte é um maia, é uma ilusão. Maia é ilusão? Na verdade, se traduz bastante como ilusão, mas o mais correto seria como realidade aparente. Porque eu posso pensar que uma parede aqui é um maia, mas ela existe, eu vou tentar atravessar, vou dar com a cabeça na parede, não vai dar. Mas daqui a alguns anos ela vai deixar de existir. Então uma realidade aparente, assim como a Terra, como o Sol. Assim como o Sol, né? Porque se a gente olha pro Sol no céu, a gente vai dizer o Sol está ali. Mas não, ele está em outra posição, ele parece estar lá por causa das camadas atmosféricas que refletem ele lá. É que nem a gente embaixo da água olhar uma luz lá em cima, né? Sabe o canudinho que entra na água e ele vai pro lado assim? É a ilusão que dá que ele tá ali, mas ele tá mais pra cá. Acho que tudo aqui na terceira dimensão é bastante o mundo das ilusões mesmo. E pra mostrar que a gente deve sentir antes de tentar analisar este mundo com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente... E mais cedo ou mais tarde ele vai deixar de existir. Vira uma supernova, explode, aquela coisa toda, né? Ele está aqui nos propósitos, estamos aproveitando o momento angular dele. Próxima pergunta é da Geniane Coelho dos Santos. Geniane fez uma brilhante pergunta. Ela diz assim: as religiões nos atrapalham para o processo evolutivo aqui na Terra. Exemplo, religiões que não creem em reencarnações, que professam uma realidade diferente da que realmente existe, nos atrapalha, diz ela. Eu falo do cristianismo, mas poderia ser o islamismo, o judaísmo, um aspecto também de quem crê nessas religiões vive sem saber nada a respeito dos seus mentores ou dos acordos que fizeram antes de reencarnar. Enfim, o certo seria não termos crenças. Ela diz que é evangélica e o canal tem despertado muitas coisas que ela não sabia. E nós também agradecemos muito pela presença dela. Tudo é ou foi necessário um dia. Eu vejo que essas religiões, elas têm um papel muito importante, talvez para o primário, para a pré-escola. Porque uma pessoa que ela não tem, talvez, a capacidade de discernir por si mesma, pela sua própria consciência, o que é melhor para ela, o que não é melhor para ela, ela pode se enquadrar em alguma religião que diz, nessas mais comuns, né? Não mate, não rouba, que dá algumas leis sociais e que por mais que seja por uma questão egóica, eu não vou fazer isso porque vai ser bom pra mim. É um bem que essa religião está fazendo pra ela naquele momento. Mas claro, isso é o jardim da infância. Depois ela vai se desconectando disso porque ela vai acendendo as suas energias, vai criando a capacidade de pensar por si próprio e aí ela pode migrar por outros caminhos. Eu até nem gosto muito da palavra religião, que é do religar, né? Mas uma coisa que nunca foi desligar. Exato, o ser humano não tem a capacidade de se desligar do ser divino. Talvez seria um nome melhor, em vez de religião, de religar, seria relembrar. Porque verdade. Tudo pode nos relembrar deste aspecto divino que habita em todas as coisas e em nós mesmos. E é como diz aquela outra frase, eu estou falando muitas frases, né? Coisa boa. Mas que, por exemplo, cada um tem cada ser humano tem um nível de uma frequência cerebral diferente, né? Tem uma frequência diferente. E ele precisa das coisas que mais se sintonizam com aquele tipo de frequência dele, e todas as pessoas daquele tipo de frequência vão se juntar, uma sociedade, uma junção, né? Depois pode até chamar de religião, que é a qual eles acreditam nos mesmos tipos de coisas, né? Depois, isso. Como diz o Hélio, dá um próximo passo e aquilo lá se expande um pouquinho mais, depois aquilo já não faz mais tanto sentido, porque algo maior aparece. Ela serve para apresentar na vida daquele seguidor desta religião algumas situações, e aí... Claro, ele tem que aprender com essas situações para ele passar. Porque a vida fala com situações. A vida fala com situações. Agora, não atrapalham no processo evolutivo. Todas elas ajudam. Pode parecer que sim, pode parecer que não. Então, o certo não é não termos crenças, porque crenças a gente tem. Não importa o que a gente faça, a gente tem crenças, né? A gente crê que
a gente é isso, que a gente é aquilo, que as coisas são assim. Todo mundo tem uma crença, até mesmo o ateu, ele tem crença. A crença de que Deus não existiria. Olha só o que chegou ao ponto de guerra entre religiões. Guerras santas. O que é isso? Tu acha que algum santo se mete em alguma guerra? E ainda chama a guerra de santa. Né? O Rodolfo falou algo muito sábio, né? Que cada religião está em sintonia com o seu ser. Cada um é importante de certo modo, mas a partir da pessoa vai estudando, se esclarecendo mais sobre o universo, vai evoluindo em vários sentidos. Essa pessoa automaticamente sente a necessidade de migrar para outro tipo de pensamento e filosofia, podendo dizer assim que mudou de religião. Mas, se for analisar bem, não existe religião nem melhor religião. A melhor religião vai ser sempre aquela que o homem faz o homem trilhar o caminho do bem. Um problema maior não está na religião em si, e sim no homem. O Rodolfo disse tudo. Muito obrigado. Próxima pergunta é da Klaus Barros. O signo seria um tipo de organização espiritual medida pela personalidade dos seres ao encarnarem. Existem estratégias de espíritos superiores para os locais de encarnação destes seres, associando o signo com determinadas necessidades de evolução? Sim. Claro, todo no programa de Reencarne, nas cartilhas, nas planilhas, nos programas todos, é escolhido dia, ano, posição dos planetas, tudo com a finalidade de ressaltar na pessoa aquilo que ela precisa aprender, aquilo que ela precisa melhorar, né? Todas as coisas do universo, nós também somos seres radiantes, né, de energia. O que a gente pensa, a gente emana, o que a gente sente, a gente emana, aquilo que a gente é, a gente emana. E estes astros, eles são muito maiores do que a gente, e as suas emanações também são proporcionais, são maiores. E tudo está conectado, então claro que essas energias influenciam na nossa existência. E claro, existem circunstâncias e circunstâncias. Por exemplo, há uma experiência em que alguém necessita trabalhar mais com as pessoas, ou trabalhar mais para si, para o seu conhecimento, trabalhar para uma transcendência. E essas grandes almas, nossos mentores kármicos, mentores planetários, eles sabem do que a gente precisa e vão nos auxiliar, ou seja, nos colocar numa concepção no momento em que tudo esteja favorável para que a gente realize esse nosso dharma, esse nosso caminho. Para facilitar ou para dificultar, que com as dificuldades a gente aprenda também. Exatamente. Tudo tem um propósito. E tem aquela famosa frase, grande frase, agora eu falando frase, que os astros induzem, mas não conduzem. Porque eles tendem energeticamente, principalmente na matéria, porque os astros são, esses que emanam são físicos, né? E quando a gente transcende, nos coloca num patamar mais elevado, não conexão tão grande com a matéria, estas influências energéticas vão deixando de atuar sobre nós, porque nós já estamos vibrando num patamar um pouco mais elevado, ou um pouco mais elevado em vibração, não que seja melhor ou pior. Exatamente. Charleston Barros, ele vem observando que as diferentes doutrinas, ele pôde perceber que nelas as pessoas têm o hábito de pedir muito, seja proteção, ajuda, evolução, diferentes formas de deidades, né? Sejam Deus, a seres ascensionados, a santos. Contudo, ele acredita que precisamos ser a mudança que queremos, né? Afinal, toda a realidade nos apresentada é um resultado do que nós emitimos, né? Como balancear isso? Ele disse perfeitamente, né? Agradecer mais e dar valor àquilo que está é uma grande chave, né? O próprio pedir já implica no não ter, né? E é isso que o universo entende, né? Essa energia que a gente emana para ele. Então, quando a gente dá valor ao que tem, quando a gente agradece, nós estamos gerando mais do mesmo, mais dessa energia. É o feedback que vai nos ter, né? Vamos gerar mais motivos para agradecer e vamos gerar mais bênçãos e bens. Todos os planos, eles estão interligados. A gente deve realmente agradecer, mas não só isso. Como tu comentou, que acredito que precisamos ser a mudança que queremos, é exatamente agradecer, ou seja, confiar, mas fazer a sua parte. Por exemplo, quando a gente pede qualquer coisa para Deus, né? Eu digo de forma de pedir, porque muitas vezes a gente quer tudo. Mas Deus não é miserável, ele não vai dizer não. Né? Ele não tem pouco para dar, só um pouquinho para ele. Não. Né? Ele vai nos dar na medida que a gente confia nele, na medida que a gente acredita e na medida que a gente vai fazer daquilo algo bom para nós, em vez daquilo algo que possa nos prejudicar. Então basta você ter a fé, que é aquela grande palavra. Grande e pequena palavra, né? Próxima pergunta. Agora daqui esse computador.
Olha só, pessoal. Lucas Couto proporcionou uma grande reflexão aqui para o nosso canal que eu lerei para vocês agora. Ele disse: tive uma aula de filosofia incrível, nós vamos filosofar mais agora, eu acho. Na minha escola, o professor dele, fantástico professor dele, explicou como nós achamos que somos singulares enquanto somos uma grande consciência pura que vive tanto na singularidade quanto fragmentada fora dela simultaneamente. Daí lembrei de uma palestra que ele disse que acha que é do Nassim Haramein, explicando sobre buracos negros, que, por exemplo, né, se uma carteira caísse nele, ela ficaria gravada para sempre como informação do lado de fora do buraco negro, enquanto a verdadeira carteira estaria dentro do buraco negro. Então, é correto eu fazer a analogia de que somos a carteira fora do buraco negro, que é uma informação holográfica do que está dentro do buraco negro, a singularidade, né, ou a consciência pura. Somos uma informação holográfica e fragmentada de Deus. E seria isso o vácuo no qual o átomo se recolhe depois de existir no mundo físico, né, como a gente costuma falar aqui no canal. Somos um buraco negro que absorve as informações e projeta um holograma do lado de fora, né? Ou seja, aquilo, tu viu que fantástico que é essa reflexão, né? Que profunda. Que aquilo que as coisas verdadeiras estão dentro de nós e reflete para fora do buraco negro, né? Que é a linha, o evento horizonte, somos nós, né? O infinitamente grande para fora, o infinitamente grande para dentro, né? E a partir desse evento horizonte, geramos holograficamente nossa realidade, mas aquilo que está dentro é o que realmente é verdade e que vai vir a refletir do lado de fora. Exato. Eu poderia também assimilar isto como uma forma de como os nossos olhos funcionam, né? Absorvendo a informação e a projetando uma visão holográfica da informação obtida. Agradeço desde já com esse trabalho que ajuda muitos. Eu compartilho com ele desta visão. É uma forma científica de analisar o universo que é semelhante à forma esotérica ver, né? É a mesma coisa, o que está dentro, irradia para fora e somos infinitamente grandes e infinitamente pequenos também. Eu poderia até falar aqui aquela coisa que acho que pra quem já é inscrito do canal há mais tempo pode até achar chato de tanto que eu falo. Eu sei que tu vai falar. Que é de que, né, esse universo inteiro, nossa, era isso, né, ele foi gerado a partir de um reequilíbrio quântico do vácuo, né? Por exemplo, cada célula de nós, cada átomo de nós, ele tem a exata mesma massa do universo, 10⁻55 gramas por centímetro cúbico, e está em perfeito equilíbrio, é por isso que nós não o vemos. Porém, né, ele é infinitamente cheio, o espaço entre nós ele é infinitamente cheio. Vou deixar aqui a separação aparente, o vídeo e a recomendação. E esse infinitamente denso, em perfeito equilíbrio, para se reequilibrar, volta e meia, ele expele para fora um pouquinho de energia, que é 0,00001%. E essa energia que sai pelo lado de fora, ela irradia. Então nossos olhos conseguem ver e dizem, mundo material. E é essa energia, né, que sai do buraco negro, que é cada um dos nossos átomos, para gerar este holograma ao qual a gente vive. Porém, não me delongarei mais neste assunto, porque muito dele já falei. Pergunta do Ivo Arthur Gonçalves. Pergunta: Pava, na sua visão o universo, e entenda o universo como espaço alcançável, é infinito em tamanho? Ou estaria ele aumentando cada vez mais? E nós, seres humanos, somos capazes de realmente entender o significado de algo infinito? A resposta dessa pergunta me levará a outra questão. Espero que você responda. Um abraço. Como eu disse ali, né, na minha visão, finitos e infinitos, eles são complementares em vez de opostos, né? Na minha visão, o infinito ele só cabe dentro de um espaço finito, que a gente chama de finito teoricamente. Já expliquei isso aqui muitas vezes no canal, não vou entrar em detalhes. Porém, por isso eu disse para ele que esse nosso universo, ele é finito, porém ele fica dentro de um local. Né? E assim sucessivamente, né? Porque tudo que existe são os pontos dentro de pontos do infinitamente grande ou infinitamente pequeno, e as divisões destes pontos é que gera as nossas realidades dentro das escalas. E aqui, né, por isso que eu disse que a gente está no meio entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, como a gente falou na questão passada. A gente está no horizonte de eventos, né? Tudo que a gente vê para fora, como é grande, como é fantástico, como é maravilhoso, existe na mesma proporção de tamanho para dentro. Afinal de contas, o infinito ele só cabe dentro de um espaço finito. Como eu já disse que eu não vou entrar em detalhes. Então eu disse para ele que, né, o universo a gente tem a ideia de que ele se expande. Pois é, mas a expansão dele é diferente, no meu ver. Porque é algo que expande, ela precisa, a primeira lei da física, ter uma ação igual e contrária, que é contrair. Né, que nem o nosso pulmão para encher um balão, né? Quando ele enche o balão, nosso pulmão contrai,
né? Se a gente pega o ar do balão de novo, o balão murcha e nosso pulmão cresce. Então, esta é a parte que contrai do universo e é a que vai para dentro de nós. Então a gente cresce para dentro da mesma forma que o universo para fora, de forma que a gente fica sempre no horizonte dos eventos, que é aquilo que a gente falou na questão passada. E eu queria comentar ainda sobre se é possível nós compreendermos, entender o significado dessa coisa infinita, né? A mente humana, ela é muito analítica, ela quebra para entender. Então a gente não consegue trabalhar muito com o todo, porque imagina um objeto que é tudo. A gente não consegue entender. A gente pode sentir o todo. Sentir é uma ferramenta, às vezes, muito mais superior. E para que lado nós temos conexão com o infinito? Pelo lado de dentro. A gente tem o acesso ao infinito e é sentindo que conseguiremos perceber. Bom, então acredito que seja essa as respostas do Pava e ele responde. Por favor, deixe nos comentários desse vídeo as perguntas para o próximo. E também você pode deixar as perguntas no Instagram do canal, que é @canaldopava. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço a todos. E até mais.